Fala, meu querido professor que vai fazer a prova nacional docente e está preocupado com a prova discursiva, a nossa prova dissertativa que vai cair nessa prova. Ou você que vai fazer qualquer concurso público e está procurando vídeos voltados para a redação. Eu sou o professor Renan Torres e esse é mais um vídeo especificamente voltado para a PND, para a PND sobre temas de redação que podem cair na sua prova discursiva. Especificamente, a gente vai entender que é um estudo de caso, mas onde eu pego uma temática e eu vou abordar essa temática em diversas possibilidades, não delimitando um problema específico. Qual é a grande ideia desse vídeo? É eu te mostrar um tema e te mostrar também quais são as possibilidades que um estudo de caso pode te pedir. Assim como no vídeo anterior, eu vou separar a discussão desse tema em desafios, consequências, benefícios, soluções e informações. Levando em conta que uma prova discursiva dissertativa, expositiva, estudo de caso, ele lida com um problema, eu vou simplesmente ignorar qualquer tipo de situação ou problema e eu vou explanar quais seriam os tópicos que poderiam ser pedidos em relação a essa prova e como que você pode desenvolver esses tópicos. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever aqui no canal Redatores e acompanhar todos os nossos vídeos voltados para a PND e para concurso público. Vai ter muita coisa boa gratuita que eu tenho certeza que tu vai gostar e que vai aumentar muito o teu repertório argumentativo. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, na descrição desse vídeo vai ter o link do nosso grupo, onde eu faço votações, compartilho material e onde nós iremos divulgar no futuro o nosso curso Discursiva Redatores voltado para a PND. O nosso tema da semana, ele é um tema que foi votado no nosso grupo. Eu fiz uma votação de alguns temas e a maioria dos professores pontuou que tem dificuldade com esse tema e gostaria de saber mais um pouquinho a respeito dele, acerca dele. Os impactos da tecnologia na educação. Ora, nós temos que entender que a própria temática, ela já traz aqui no seu recorte a palavra impactos. Na verdade, o grande assunto é tecnologia na educação. Mas se eu colocasse tecnologia na educação, eu teria uma discussão muito mais ampla. Então, eu prefiro colocar os impactos da tecnologia na educação. Se o tema ele especificamente fala sobre impactos, significa que em uma das ideias a serem discutidas, você vai ter que falar sobre impactos. Isso aqui é algo que é factual. Entretanto, como eu estou falando de prova discursiva, pode acontecer de, apesar de o tema pedir impactos, ele pedir para você discutir a categoria do impacto, trazer informações sobre os impactos, as causas dos impactos e os desafios relacionados a esses impactos. É por isso que eu vou selecionar as melhores informações para que você possa justamente trabalhar em cima dessa ideia. Primeiro, esse tema ele tem dois eixos temáticos. O que são eixos temáticos? São as ideias centrais. Ele tem o eixo tecnologia e ele tem o eixo educação. Eu sei que você é um pedagogo, eu sei que você é um professor, educação é sua área de formação, mas tecnologia é um eixo temático que está cada vez mais presente em qualquer tipo de concurso público. Nessa perspectiva, nós entendemos também que essa palavra impactos é uma palavra, opa, tirei sem querer, que essa palavra impactos é uma palavra que vai delimitar o quê? Renan, o que que eu devo entender como impactos? Pessoal, toda vez que você fala impactos, pense comigo. Você pensa que impactos é a mesma coisa de consequências. Então, impactos é a mesma coisa de consequências. Ah, então eu tenho que falar sobre as consequências da tecnologia na educação. Dentro desse recorte temático, a resposta é sim. A sua discussão deve ser sobre as consequências. E se eu falar só sobre as consequências, já está de bom tamanho? Bom, depende. Porque se eu tenho uma prova discursiva, muito provavelmente essa prova discursiva vai pedir para você falar ou as consequências positivas, ou as consequências negativas, ou os desafios, ou as causas, ou as soluções. Isso é multifatorial. Vamos começar aqui na seguinte lógica. Se eu tenho um tema sobre tecnologia na educação, quais são os principais desafios ligados à tecnologia e à educação? O primeiro desafio que nós podemos estar citando é o desafio da exclusão digital. Por quê? Se eu estou falando de tecnologia, eu preciso ter o senso crítico de entender que nem todo mundo tem um acesso democrático à tecnologia. E não apenas o acesso, como também
A capacitação de acesso. Às vezes, você tem uma tecnologia dentro da escola, mas os profissionais não sabem usar, os alunos não sabem usar. Então, falar de exclusão digital é falar sobre um aspecto muito mais amplo. Entretanto, eu quero colocar como primeiro desafio que nem todos os alunos têm internet de qualidade ou equipamentos adequados. Ora, tecnologia na comunicação, eu tanto levo em consideração a conexão, como eu também levo em consideração o acesso. E esse acesso diz respeito aos equipamentos. Então é um desafio que a gente pode estar pensando, beleza? Outro desafio que a gente pode também pensar em tecnologia na educação e já levando a discussão para os professores seria sobre, tirar aqui o negrito, professores, muitas vezes, não recebem informação adequada para o uso pedagógico das tecnologias. Ou seja, a gente já vai para uma perspectiva de discussão pensando na formação docente. Será que hoje, apesar de eu ter esse excesso de tecnologias dentro da sala de aula, os professores eles estão qualificados para trabalhar com essas tecnologias? Ou simplesmente pegaram as tecnologias e jogaram essas tecnologias para os professores? Então, desafios, podemos pensar em duas ideias. Existe o desafio da exclusão digital e existe o desafio dos professores não estarem qualificados. Mas, como eu falei, quando é que eu vou discutir desafios? Se a proposta temática lá na PND, ela especificar para você que tem que falar sobre desafio. Quando eu falo sobre as consequências, e aí eu já fiz a separação aqui em duas, eu vou pensar assim, pessoal, todo benefício é uma consequência. Entretanto, eu separei consequências e benefícios. A gente vai pensar nessa temática em benefícios como uma coisa positiva e a gente vai pensar em consequências como uma coisa negativa. Mas, se eu quero saber os efeitos da tecnologia, esses efeitos podem ser tanto positivos como educativos. Um primeiro benefício, eu vou para os benefícios, depois eu faço os malefícios, tá? Um primeiro benefício que nós podemos pensar é a democratização parcial da educação. Por quê? Porque a tecnologia, ela tanto possibilita um maior alcance, como ela possibilita um acesso mais fácil à educação. Então, pensando em benefício, e aí nós voltamos para a época da pandemia da Covid-19, nós entendemos que a tecnologia ela facilitou justamente a manutenção da educação por conta do acesso, por conta do alcance. Então, um benefício positivo ou consequência positiva é você discutir exatamente esse ponto aqui. Outro benefício bem interessante, que isso aqui isoladamente poderia ser um tema de redação, seria você falar sobre o fortalecimento de novas competências. A via de exemplo, hoje é muito comum na educação, a gente conversar sobre letramento digital, sobre autonomia, sobre colaboração. Existe um termo também bem interessante chamado educação midiática. O que é educação midiática? É uma educação voltada para lidar com as mídias contemporâneas. Mídias contemporâneas como as redes sociais, os streams e os sites no geral. Então, a tecnologia, ela meio que. Eu vou usar a palavra empurrou, né? A palavra de certo modo informal, mas ela possibilitou novas necessidades, não só para o mercado de trabalho, como para a socialização, ressaltado essa ideia de letramento digital. Nós sabemos que hoje as próprias faculdades elas trabalham em mudança curricular para que esse letramento digital aconteça. Então, pensar em benefícios, aqui nós também temos uma possibilidade e possibilidade bem forte, beleza? Agora, vamos pensar em consequências negativas. Quais são as consequências negativas associadas à tecnologia na educação? Primeira consequência negativa, o risco de reduzir a autonomia crítica do aluno em favor de respostas rápidas e superficiais. E claro, eu estou falando de ferramentas como ChatGPT ou qualquer inteligência artificial que o aluno usa como ferramenta de pesquisa para as suas atividades. Sejamos sinceros, até nós professores também temos esse comportamento. Então acontece bastante de você ter que fazer uma tarefa e essa tarefa ela requer uma certa pressa, caminho, vou pegar no chat GPT. Então esse risco da redução da autonomia é justamente um risco que nós podemos pensar, que nós podemos discutir.
Ainda falando em dependência e indo praticamente para o mesmo viés discursivo, a gente tem a possível desumanização do processo de ensino. Porque quanto mais eu automatizo o ensino, a pedagogia, a educação, mais eu estou desumanizando o processo ensino-aprendizado. Então, isso é um risco muito interessante de você discutir. Imagina você chegar na PND e ele pede para você falar em cada parágrafo da sua discursiva uma ideia diferente. Você pode pensar a primeira ideia trabalhando risco de redução da autonomia, e você pode pensar a segunda ideia trabalhando possível desumanização do processo de ensino com a perda total do contato humano. Então, olha que legal. Eu tenho desafios, eu tenho consequências, e professor, se por acaso a PND me pedisse uma possível proposta de solução, o que eu poderia fazer? Ora, uma primeira proposta de solução seria o governo fazer um investimento em infraestrutura tecnológica e acesso universal à internet. Pensando na perspectiva governo, o governo tem essa possibilidade. Outra coisa interessante, pensando na perspectiva escola, seria justamente a escola trabalhar o quê? A capacitação continuada de professores para o uso das tecnologias. Então a escola, ela trabalharia também em cima desse ponto. E por último, nós temos o fator informações. O que é o fator informações? É uma série de informações que estão correlacionadas ao tema e você poderia muito bem usar para enriquecer tua discussão. Primeira informação, BNCC, porque a BNCC ela prevê uma formação integral e um letramento digital como competência essencial. Mudança curricular. As novas diretrizes educativas, elas têm essa noção. Os órgãos educacionais, eles sabem que isso é uma realidade emergente e nós precisamos estar preparados para essa realidade. Então, usar a BNCC seria uma maneira de enriquecer o teu texto, beleza? E aí eu queria citar também um dado bem interessante do IBGE, que você pode até ressaltar para uma discussão sobre desigualdade social, que fala o seguinte: existem 12 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. E isso revela um cenário de exclusão digital. Olha que interessante. Eu fiz para ti um pequeno mapeamento de algumas ideias que tu pode selecionar e que tu pode estudar para essa discussão. Eu quero inclusive saber de ti. Eu quero fazer uma redação sobre esse tema e eu queria que tu colocasse nos comentários quais são as duas ideias que tu gostasse que eu discutisse na minha redação. Você quer que eu fale sobre os desafios? Você quer que eu fale sobre as consequências? Você quer que eu fale sobre consequências e benefícios? Você quer que eu fale sobre desafios e soluções? Deixa nos comentários. Eu quero que você selecione duas ideias. Por quê? No nosso próximo vídeo, eu vou pegar os melhores comentários, eu vou criar uma proposta completa padrão PND, eu vou fazer uma redação e eu vou disponibilizar gratuitamente para você aqui no YouTube. Por isso, eu conto com a sua participação, eu conto com você no nosso grupo e a gente se vê numa futura aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de entrar no nosso grupo e acompanhar todo o nosso conteúdo voltado para PND. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal explicando como é que a prova funciona, trazendo ideias de temas que podem cair e eu pretendo fazer mais temas se a gente tiver um bom engajamento em relação a esse assunto. Valeu pessoal, valeu professores, até o próximo vídeo.